noite, Tudo tudo certo, bem? Juliana? Aqui tudo bem? Tudo bem também. Tá me ouvindo, Thaís? Tô ouvindo bem. E você? Também. Tá tranquilo? Geralmente, tô te ouvindo, tá ótimo. Então Geralmente tá. eu uso o fone, eu falei, vou tirar o fone hoje, que fica embaraçando em tudo. A gente atrapalha, né? Sim, Mas mas a você tá me gente ouvindo fala com aí? as mãos. Pois é, exatamente. O pessoal tá Muito bom. chegando aí. Vamos ver aí. Aê, vamos lá, voltou. E aí eu estava comentando, né, Nádia, que hoje a gente vai falar, boa noite, Simone, a gente vai falar com você sobre culpa materna, né? E não desculpa materna, né? Às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, será que eu estou dando uma desculpa para mim mesmo, né? A gente acaba Uhum. negligenciando as nossas emoções. Então, gente, a Nádia, primeiro eu gostaria de agradecer, né, por você estar conosco, ter aceitado o nosso convite, vir partilhar com a gente um pouquinho aí do seu conhecimento, né, da sua atuação. A Nádia, ela é psicóloga e ela tem especialização na área de parentalidade e também na área de perinatal, né? Eu sempre Sério, confundo Natal. aí. Então, ela é psicóloga perinatal e parental. Até ela explica aí para vocês um pouquinho a diferença. A Nádia também é mãe, mãe da Catarina e mãe da Clarice. Então, é uma pessoa aí com muito conhecimento para falar com a gente sobre isso, né? Sobre essa culpa materna. Agora é com você e aí a gente vai conversando. Não sei se o pessoal trouxe algumas questões também para você, né, lá no seu history, que a gente pode também levar por aí, tá bom? Tá Obrigada. bom. Ah, eu que agradeço esse convite. É uma honra aí fazer parte dessa história, desse blog, né, Thaís? E estou muito feliz também de estar aqui e falando de um tema bem muito comum, né, na vida de todas as mulheres e principalmente das mulheres mães. E um tema que precisa de muito cuidado mesmo, assim, né? Que a gente às vezes esbarra nele e vai deixando ele passar, né? E, bom, eu sou a Nádia, vou explicar um pouquinho da psicologia aí, que fica muito confuso mesmo, é uma área nova, né, dentro da psicologia, a psicologia perinatal e parental. É, é uma área que estuda, né, e se dedica a todo esse cuidado e estudo científico da mulher, da família toda, na verdade, não só da mulher, mas do companheiro, né, de todos que estão envolvidos com as crianças que nascem, né? E a gente tem até aquela frase, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, eu costumo dizer nasce uma mãe, uma avó, um tio, né? Porque toda a família, né, se transforma com a chegada de uma criança, né? Então, a psicologia perinatal é a psicologia que atende a mulher nesse período de gestação, parto e pós-parto. E a parental é quando a gente envolve os outros, as outras pessoas além da mãe, né, nesse cuidado. Assim. Então, por isso que ela é um pouco mais extensa também. E é E a isso, esse é meu Nádia, trabalho. a Nádia é uma pessoa que me ajudou muito e me ajuda ainda, né? A gente troca aí muitos anseios, muitas informações, por isso que ela falou que ela, né, viu essa história, né? A Nádia, ela conhece um pouquinho aí da história da liderança educativa, desse projeto desde o início. Foi uma das incentivadoras que fez com que a mãe voltasse a ser a profissional que era antes de ser mãe, né? E era um dos anseios que eu trazia para a Nádia, como toda mulher, né? A gente tem conhecimento, a gente tem uma vivência profissional, e aí a gente quer muito ser mãe, almeja muito ser mãe, né? A minha gravidez foi uma gravidez muito esperada, muito desejada. A hora que acontece, a hora que nasce, a gente se dedica o tempo inteiro para essa criança, né? E aí a gente acaba se anulando enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto mulher, né? E aí a gente precisa continuar, precisa retomar. E essa retomada é muito difícil, né? Então a Nádia Uhum. foi uma das pessoas que me ajudou muito nessa retomada, né, Nádia? E é algo que a gente traz muito, né? Então, assim, é a culpa
porque às vezes a mãe queria um parto normal e precisou fazer cesárea. É a culpa que a mãe queria amamentar e o leite não veio. É a culpa porque caiu. É a culpa porque teve que pôr na escola para voltar a trabalhar. É a culpa porque não come e perdeu peso. Ou é a culpa porque come demais e ganhou peso demais, né? Então a gente vai sempre se culpando por algo. Ah, saiu sem roupa, saiu sem uma blusa, sem uma touca, ficou com gripe. A culpa é da mãe, né? Então, tudo a gente traz como uma... E como lidar com isso, né? Uhum, uhum. Né, e eu acho que essa questão da culpa, eu queria até trazer um pouco desse contexto histórico, né? De como que chega a culpa para a mãe, sendo que não é a mãe só a responsável por tudo isso, né? E acho que vem muito desse contexto mesmo, né? De que a mulher é a responsável pelos filhos, né? Que a gente tem aí ao longo de muitos anos, né? De que é, a mulher é a provedora, é a que tem que dar conta da educação dos filhos, e da saúde, dos cuidados, e do amor, e da casa, e da louça, e da roupa, né? Então, a gente vem disso, né? Desse feminino muito, muito idealizado, de que toda mulher tem que dar conta de tudo isso, né? E aí a gente vai viver uma maternidade com tantos desafios e com tantas coisas que fogem do nosso controle, né? Porque o resfriado não está no nosso controle, né? O parto, o processo do parto não está sobre o nosso controle, né? Muitas coisas aí são muito vulneráveis, né? Vivendo no dia a dia dessa maternidade real. E quando não sai do nosso controle, não sai de como a gente imagina, né? A gente carrega isso, né? Esse sentimento, essa, essa marca de que, nossa, que eu podia, acho que fui eu que não dei conta direito, né? Eu que não me preparei, eu que não fui ler sobre como cuidar de um bebê para não ter resfriado, né? A gente tem essa cobrança, né? De que não estamos fazendo do jeito certo, né? Uma Como se cobrança tivesse social. também. Uhum, uhum. É Isso que uma vem cobrança. muito do interno. E o que a gente vê também dessa cobrança social, né, Nádia, é exatamente essa questão, né? A mãe é obrigada a dar conta de tudo. A mãe não pode estar exausta, né? A mãe não pode estar cansada, né? Então, às vezes, você escuta assim, ah, mas você não queria tanto ter filho, tá cansada do quê? Né? Eu estou Uhum, cansada dos afazeres, eu não estou cansada de ser mãe, né? Então, uhum. e essa romantização também da maternidade, né? Então, às vezes, a mulher, você começa a conversar com as amigas, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho uma amiga que nem parece que teve filho, né? E aí a outra tá lá, às vezes cansada, né? E fala assim, nossa, eu não imaginei que era tudo isso. E aí se gera uma culpa por conta de uma romantização de algo que para cada um tem uma É história, diferente. para cada um vai ser diferente, não é isso? Uhum, uhum. Sim, algumas mulheres levam de uma forma mais leve mesmo, né? É, isso não é tão geral, né? De que tem mulheres que vivem muito, né? Muito prazer, muito plenitude mesmo, né? E que ótimo, que bom que tá dessa forma para elas, né? E outras mulheres não. E aí fazer essa comparação também, né? Você falando assim, eu me lembro, penso até nas mulheres que olham outras que estão muito felizes e plenas, né? Falam, nossa, eu não tô assim como ela, o que será que eu tô fazendo de errado, né? Não tô sentindo isso tudo, eu tenho algumas culpas aqui carregando comigo, né, no meu dia a dia, na minha rotina. É E a isso. gente vai deixando essa culpa tomar conta da nossa rotina e vai. Eu falo que tem mulheres que, em vez de ver a maternidade com bons olhos, acabam criando um luto, né, Nádia? A gente comenta às vezes muito isso, né? Do luto, morreu aquela mulher antes de ser mãe e renasce. Você pode ver como um luto ou como um renascimento, né? Às vezes, se você tiver esse olhar de renascimento, é uma mulher mais forte, é uma mulher mais empenhada, é uma mulher que busca por ela e pelo filho, né? É uma mulher que se reinventa, é uma mulher que cria forças, porque eu falo que a maternidade, ela traz forças, né? É bem aquilo, mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos, né? Como diz o ditado. Uhum, Por quê? Porque a gente cria força, né? E como a gente vai criando essa força, né? Como que esse espírito vai nascendo dentro da gente? Para cada um vai nascer de uma forma,
né? Outros Uhum. vão levar isso com leveza, outros vão ter um percalço até entender, como a gente tem a depressão pós-parto, né? Que às vezes pode vir oriunda dessa culpa materna. Pode ter relação? Ela, a depressão, ela pode intensificar, né, diante desses sentimentos, assim. Porque a mulher que tá, a mãe que tá num sentimento de culpa muito profundo, que não consegue nem aproveitar a sua rotina com o bebê, né, ela vai se anulando mais ainda e vai envolvendo outras emoções aí. Né? Então, não dá pra gente dizer assim o que começa primeiro, sabe, Thaís? Não dá pra dizer assim, começou a depressão e depois veio essa culpa, ou começou a culpa e veio a depressão, sabe? Vem esses sentimentos bem juntos mesmo, né? Mas ela. E aí vem vindo esse sentimento de culpa, pode intensificar muito mais essas emoções mais depressivas, né? Mais deprimidas. Que a mulher não vai ter nenhum pouco de estímulo, né? Não vai sentir prazer e satisfação nas rotinas com seu filho, com a sua criança ali, porque ela vai estar sempre ali buscando uma perfeição, que às vezes não, que não existe, não é às vezes, mas não existe a perfeição, né? E vai sempre estar se cobrando, né, de que não está fazendo a forma que ela queria fazer, ou a forma que a vizinha faz, ou a forma que ela leu na revista, ou a forma que ela imaginou que seria, né? Então ela vive uma outra realidade, buscando essa outra realidade, né? E esquece daquilo que ela está vivendo ali naquele momento. Então E vem a sentimento. importância da rede, né, também, né, da rede de apoio, né? Você sempre fala muito isso, dessa rede de apoio, né? Porque Uhum, o que a mulher hoje em dia vê através das mídias, a atriz tal teve um filho, nossa, mas ela tá plena, tá bonita, tá arrumada, mas ela tem uma rede de apoio, né? E às vezes a uhum, maioria das mulheres não tem, ela tem que dar conta do que você falou, é da criança, é da casa, é da roupa, é do marido, é da comida, né? É do dela enquanto pessoa, dela enquanto profissional. E aí ela vai se deixando de lado para poder atender aos demais, né? Então, como que a uhum, gente lida com isso? Porque a gente tem muitas mães que às vezes vai vir aqui para a live até para ter essas dicas, né? Como que eu lido uhum. com essas minhas culpas? Sim, sim. Bom, a gente pode falar assim que tem duas intensidades, né, de culpas, assim. Tem aquela culpa que a gente carrega, mas que não é nossa, porque não tá dentro do nosso controle, que é relacionado a fatores externos mesmo, né? Que é o que a gente falou, né? Pegou o resfriado, ai, será que a culpa foi minha? Não tinha o que eu fazer mesmo, né? Então é essa culpa que a gente carrega que não tem a ver com conosco mesmo, né? Que são situações externas. A gente precisa olhar para ela e entender que não, isso não me pertence, né? Então é um exercício diário, assim, né? De entender que, ó, eu fiz o que eu pude, estava ao meu alcance, o que eu dava conta naquele momento, né? A mulher quando vive a maternidade, o pós-parto, está em transformação, ainda se entendendo e tendo que cuidar de uma criança ao mesmo tempo, né? E tendo que viver os lutos aí de um corpo que antes carregava um bebê e agora não mais. Então, são muitas emoções acontecendo nesse pós-parto, né? Então, muitas coisas a gente vai dando conta aos poucos mesmo, né? E a gente vai se tornando mãe aos poucos, né? Não é logo assim que o bebê nasce. Então, assumir, né? E se entender que, ó, eu fiz o que eu pude mesmo, e o externo estava ali, não tinha outro jeito, né? Mulheres que voltam a trabalhar, por exemplo, né? Ai, não queria deixar na escolinha, né? Não queria deixar com Né? alguém, mas tive que fazer isso, né? E tem essa culpa, né? Mas e aí? E o trabalho, né? O que significa esse trabalho para você? Né? Pensar dessa forma também, né? Ver o outro lado. O trabalho, para mim, é uma hora que eu tô me sentindo muito realizada, é uma hora que eu tô conseguindo realizar outras coisas além da maternidade, além da mulher mãe, e dessa forma eu volto muito mais presente para minha criança, para o meu filho, para casa, né? Então, eu estou desenvolvendo outras atividades, e quando eu estou com meu filho, eu estou com muito mais qualidade. Né? Então, pensar Exatamente.
Isso também, né? Esse trabalho é prazeroso, né? E a gente tem que ir para esse caminho também. É um trabalho que eu gosto mesmo de fazer, que vale a pena eu estar lá, né? Pelo que eu faço. E vai me trazer esse retorno de satisfação profissional e satisfação como pessoa, né? E essa satisfação vai potencializar muito a minha relação com a minha criança, com o meu marido, né? Com a minha família toda. Então, olhar para esses lados, assim, né? E aí tem uma outra culpa, que é a culpa que realmente, não que a gente seja culpada mesmo, mas que realmente a gente poderia ter feito melhor. Né? Vou dar um exemplo, assim, básico, né? Ah, hoje eu fiquei. A minha filha ficou pedindo atenção, atenção, e eu fiquei no celular respondendo no WhatsApp. Assim, né, em meio de pandemia, que a gente está sempre, né, atenta aí no celular. E eu vi que ela chorou, e aí, refletindo, eu poderia ter feito diferente. Né? Então, esse sentimento de culpa, assim, que na verdade, essa palavra é muito forte, né, culpa, mas esse sentimento de, eu poderia ter feito melhor, esse sentimento é positivo, porque a gente está fazendo uma análise desse comportamento, né, e pensando numa melhora. Então, a partir do momento que eu identifico que ali eu poderia ter feito melhor, que sim, cabia a mim fazer melhor mesmo, né, ele entra num ciclo positivo e amanhã eu vou fazer melhor, sim. Vai ser melhor para mim e melhor para minha criança, para meu bebê, né? Para o meu filho, porque eu vou estar mais conectada com ele, vou dar a atenção que ele precisa. Né? Então, acho que no dia a dia conseguir diferenciar de onde que vem essa culpa, né? Eu sempre faço essa pergunta: de onde vem essa culpa? Essa culpa é sua mesmo? Ou é de algo externo que está fora do seu controle? Acho E que me esse caminho. Pode travou. falar. Foi. E, Tô me, aqui. e nos fazer refletir sobre ela, né? Porque é o que Uhum, você sempre comenta, tá nas suas mãos resolver? Daria para tomar outro rumo? Vamos refletir para tomar outro rumo, né? Não uhum, tá na sua mão, então nos cabe aceitar e nos cabe reverter isso em benefício próprio, né? Então assim, uhum, tudo gera uma culpa, né? Aí a mãe vai ter o segundo filho, como que ela vai ter o segundo, né? uhum. Como que eu vou dividir esse amor? Eu divido, eu multiplico. Como que eu vou fazer, né, para ter essa atenção multiplicada, né? Sem negligenciar a pessoa enquanto mulher. Né? A gente vê que muitas mães, principalmente nesse período de pandemia, a gente observa, conversando com as colegas, né, lendo que a gente tem aí contato, esse não dar conta, né? Nossa, hoje eu me planejei para isso, mas eu não consegui fazer metade. E amanhã vai acumular, e como que eu vou fazer isso? É a casa, né? Eu estou trabalhando de casa, aí tem a criança, e eu tenho que dar atenção, e aí tem os afazeres da escola, né? Então, a mulher, ela vem se cobrando nesses meses de pandemia, né? A gente tem lido muito sobre isso, de como dar conta de tudo, né? Tudo bem não dar conta, né? É essa a fala, né? Que você sempre traz. Tudo bem não dar conta, deu conta hoje, amanhã retoma, né? E a gente vê isso no dia a dia. E como partilhar isso com a rede de apoio, né? Seja o esposo, seja a avó, seja um cuidador que está junto nesse momento. Como compartilhar isso, né? Porque a mulher é o que você falou, ela traz para ela, né? Esses Uhum, afazeres e ela não quer dividir, né? Agora, fim de ano, as coisas vão piorando, né? Devido à demanda. Depois, ano que vem, como que vai ficar? Se vai voltar para a escola, se não vai? Como vai ser essa nova adaptação? Então, a mãe, ela vai sempre trazendo essas ansiedades, né? uhum, Pelo que tem uhum. por vir e que ela acha que ela que vai ter que resolver. Sim, sim, vai pondo tudo dentro dessa sacolinha, né? Que eu que tenho que resolver, eu que dou conta, né? A gente vai carregando várias sacolinhas, né? Assim, de coisas que eu preciso fazer e que eu preciso dar conta, né? E vai pesando essa sacola, né? Acho que dividir mesmo, né? O que as outras pessoas podem fazer, né? Ficar um tempo com a criança para eu conseguir concentrar alguma coisa no trabalho, para eu conseguir ir no mercado, né, para quem está saindo, né, conseguir fazer alguma coisa tranquila sem a criança por perto, né? E aí
atividades sem a crianças por perto são a que a gente acaba super Mais rápido, né? rápido. Então, otimiza muito, né? Então, isso já ajuda muito também para que o seu dia seja mais tranquilo, né? Que daí você consegue otimizar aquela tarefa que você tinha para fazer, se é uma tarefa que você mesmo tinha que fazer, né? Porque você pode também passar essa tarefa para as pessoas, né? Pedir para que alguém faça o mercado, pedir para que alguém faça essas tarefas para você, né? Ou para que alguém fique com a criança, né? E acho que isso é muito de abrir mão mesmo do controle das coisas, né? De entender que ó, as outras pessoas podem fazer também tão bem quanto eu faço. Né? Cuidar do meu filho, trocar a fralda, que a gente tem isso, né? Ah, pôs a roupa, mas não pôs direito. Pôs a roupa que eu não queria que pusesse. A gente sempre fala isso dos maridos, né? Não pôs a roupa combinando, né? E a gente precisa abrir a mão dessas coisas, né? Mínimas que sejam, né? Entender que sim, as pessoas também dão conta muito, né? E isso não significa também ser menos mãe, né? Tem essa frase também, ah, você é menos mãe? Não, e a sua conexão com o seu filho vai ser a mesma, né? Porque você já tem aí um vínculo com ele formado há muito tempo e que vai só potencializando mais, né? Então, quanto menos tarefas a gente tiver, mais a gente consegue se entregar para essa conexão com a criança também, né? E se tiver uma rede de apoio disponível para essa ajuda com as tarefas, é ótimo. Assim. Então, olhar. Foi isso que O você que a quis gente perguntar? vê, foi. O que a gente vê, Nádia, né, ao longo dos anos aí, trabalhando em escola, né, principalmente em escola de educação infantil, que a gente está acolhendo não só a criança, mas acolhendo a família, muitas vezes acolhendo bebês com 4, 6 meses, né, que a mãe te entrega aquele pacotinho que nem ela conhece direito, mas que é a razão da vida dela, até então, Uhum, né? E uhum, ela tem que virar as costas para ir trabalhar. E a gente tem que criar força quando recebe essa criança, né, para passar essa positividade para essa mãe, para passar essa segurança, né? E ao longo dos anos, eu trabalho com educação infantil há mais de 20 anos, a gente tem muitas histórias para contar, né? Você falou da roupa. Eu tenho uma mãe que a gente criou até amizade, a menina hoje já está grande. E ela falou: ai, mas o Bori foi com o botão trocado, né? Então, assim, tudo vira um motivo, porque para ela era tão difícil deixar essa criança na escola que entrou no berçário e saiu, né? Quando se formou, como a gente diz, que a gente mantém a amizade até hoje, mas que assim a gente tinha que acolher essa mãe, né? Acolher a família. O pai estava tranquilo, né? O pai falava, tudo bem que o body foi com o botão trocado. Ela falava, não, mas ficou torto, vai que incomodou, né? E aí você fala assim, gente, mas como lidar com isso? Até o dia que você se torna mãe, né? E aí você entende muito mais. Por mais que você sempre foi receptiva, quando você está naquele papel, você entende, né? E muitas queixas que as mães traziam, era esse ponto que eu queria chegar, é assim, ah, eu vou trabalhar o dia inteiro fora, eu estou terceirizando o amor do meu filho, né? Eu estou terceirizando esse cuidado, mas eu preciso trabalhar. E ficava nessa reflexão, nessa briga interior, né? Eu preciso uhum, voltar a trabalhar, mas eu tenho meu filho, mas eu vou deixar de manhã, vou pegar tarde, eu não vou ver, eu não vou criar, quem vai criar é a escola, né? E a gente tinha que acalmar essa família, acalmar essa mãe e mostrar que os momentos que ela estaria teriam que ter qualidade, né? Independente se uhum, fosse o dia todo ou um pouquinho. Então, eu acho que esse é uma das culpas, né? Uma das primeiras uhum, culpas que a mãe tem, né? De ter que se desgrudar dessa criança e terceirizar, né? O cuidado, né? Que o outro faça tão bem quanto ela ou não faça tão bem quanto ela, mas é o que é possível naquele momento, né? E a uhum, gente vê que hoje a mulher ela tem tomado conta do mercado, né? Do mercado profissional. Tem muitas mulheres aí com grandes posições, né? E a gente fala assim, como que uma mulher dessa estudou, uma mulher dessa chegou nesse patamar e ela vai esquecer tudo isso, né? Se ela uhum, pode conciliar as duas coisas. A gente vê muito isso histórico, né, social.
né? De que a mulher precisava ser a dona de casa, o homem era o provedor e a mulher cuidava dos filhos. Então, por mais que a gente leia, por mais que a gente entenda, isso é socialmente colocado na cabeça da mulher, né? Uhum. E eu acho que essa deve ser uma das maiores queixas que chega para vocês, né, no Uhum. consultório. Como lidar com isso? Como lidar com essa ansiedade de separação, que é muito mais da mãe do que da criança, né? Sim, sim, muito mais, assim, né? E, e é o que você falou, né? Assim, o tempo que a gente vai, depois que se separa, vai ficar um tempo distante dessa criança, que ela vai estar aos cuidados de outras pessoas, né? Mas o tempo que a mãe tiver de disponibilidade para ficar com ela, que seja um tempo de qualidade, né? Que não seja ficando no celular enquanto está com a criança, né? Que não seja fazendo a janta enquanto está com a criança, né? Sentar no chão e ficar com a criança mesmo, sabe? Se conectar, conversar, né? Fortalecer esse vínculo. Pelo menos ali por um tempo, né? E depois fazer as coisas que precisa fazer de casa e tudo mais. Mas o tempo que ela ficar, que seja de qualidade mesmo, né? Porque isso, o vínculo já está estabelecido, né? A gente só precisa ir alimentando mesmo. E é tão bom as crianças criarem vínculo com outras pessoas que não só a mãe, que elas vão descobrindo o mundo. Faz muito bem para elas também, né? Numa certa idade. Você deve saber mais que eu até. De que é importante, né? Que elas tenham esses outros vínculos sociais, essas outras pessoas, para elas se reconhecer como gente, né? E e fazer esse desvínculo, né, é um exercício também, assim, a mãe precisa estar segura, né, e ela precisa de um espaço para falar sobre isso também, né, conversar com o companheiro, ou com a própria escola mesmo, se for uma escola que vai acolhê-la, né, contar para ela como que tá difícil, né, o que que ela sente, né, para ela esclarecendo essas emoções também, né, e se ela achar que ainda tá difícil, que ela procure uma ajuda profissional, né, mas é importante reconhecer, olhar, não fazer de forma automática, né? E aí ficar se martirizando e se culpando, né? Eu acho que eu sempre falo isso também, né? Sempre reconhecer as nossas emoções e nomear. Colocar nome nessas emoções que a gente está sentindo, né? Às vezes escrevendo, às vezes falando, né? Entendendo esse processo que está acontecendo para que você se sinta segura nesse desvínculo com a criança, né? Para que ela fique bem lá e você também bem no seu trabalho, né? É, porque senão você não vai completa, né? Você não faz nenhuma coisa e nem outra. E isso era uma das dicas que a gente dava para a mãe, né? Que por mais difícil que seja você deixar, tente ir embora 100% segura, né? 100% fortalecida, para que a criança também entenda que o vínculo que ela está formando também é um vínculo positivo, né? Isso é lindo na teoria, a gente fala enquanto professor, né? E aí a hora que a gente passa por isso, eu passei por isso, né? De ter que escolher uma escola para minha filha, de ter que colocar ela na escola, é muito difícil, né? Porque você tem que deixar confiante de que está fazendo o melhor para ela e para você, né? Porque você precisa retomar, porque você precisa voltar a ser quem você era, né? Não que você vai conseguir 100%, mas retomar a sua vida fora da maternidade, né? Eu sempre tive a minha vida profissional como algo positivo para mim, né? Muito prazeroso. Quando eu fui mãe, foi prazeroso duplamente, né? E aí, como a gente escolhe? São dois prazeres diferentes, mas dois prazeres necessários, né? Então, a gente tem que ir trabalhando isso. Quando você fala conversar com as pessoas, eu acho essa fala, assim, o ponto-chave da nossa conversa, né? E com quem conversar, né, Nádia? Porque às vezes você vai desabafar com alguém que, em vez de te colocar para cima, te coloca para baixo, né? Sim, sim. Não, de fato, porque aí a pessoa vai trazer as crenças dela, né? Não, de fato, é muito pequenininho, olha, melhor não for na escola, não, vai ficar doente. Aguenta mais um pouco em casa, né? Fica com ele mais um pouco. Que bom a mulher que consegue fazer isso, né? Financeiramente, profissionalmente, pessoalmente, né? Porque às vezes a pessoa ela não precisa financeiramente do trabalho, mas ela precisa sair, ver gente, conversar, se sentir útil,
né? E isso é uma fala até da minha mãe para mim. Eu demorei para colocar a Beatriz na escola, né? Ela foi com um ano e meio já, e a minha mãe sempre falava isso para mim. Você precisa voltar a trabalhar, você precisa ver gente, você precisa conversar, né? Você precisa ter outras pessoas para conversar, trocar ideia, dar risada. E eu olhava para aquela fala da minha mãe e eu falava, meu, é bem isso, né? Eu consegui ficar com ela um tempo, foi muito gostoso, mas Uhum. agora eu preciso do meu social e ela precisa do social dela, que é o que você falou, né? A criança precisa criar vínculos com outras pessoas, a criança precisa ter o contato social dela, o ambiente social dela, os amigos dela, né? E não aqueles Uhum. que a mãe e a família, o pai tem, né? São os amigos Uhum. dela. Eu acho fantástico quando a minha chega falando o nome das crianças. E mesmo nessa pandemia, ela ainda lembra de alguns Lembra. amigos, nomeia alguns professores, né? Então você fala, são crianças, são pessoas do ciclo social da criança, né? E aí você vai Uhum. inserindo essa criança no meio social de uma forma segura também, né? Você Uhum. vai, você consegue, você fica, a mamãe volta, eu preciso trabalhar e a gente depois vai se ver de novo, né? Nomear Uhum. isso, né? E eu sei que você, que é a mamãe, eu sei que você tá triste, mas agora você vai ficar com a Pro, é gostoso, né? E tirar essa culpa da gente, né? Uhum. De, Uhum. da mãe, né? Da família. Porque às vezes quando você vai desabafar com alguém, você não é bem aceito, né? Você Sim. não tem, às vezes, o que você precisaria de impulso. Então, eu falo assim, muitas vezes a ajuda profissional, ela é necessária nesse aspecto, né? Para abrir a Uhum. sua cabeça, para você ver de uma outra forma, né? Uhum. Uhum. Entender esse processo, né? Que na maternidade a gente tem várias fases, né? A gente fala que é o videogame, né? Que você passa de uma fase e cai em outra, muito mais difícil, né? E entender esse processo, né? De como que é um processo muito grande, assim, muito fortalecedor tanto para a mãe quanto para a criança, né? Você falando também me veio na memória uma frase que me falaram quando eu fui deixar a Catarina pela primeira vez na escola. Foi até a diretora da escola. E eu chorando em prantos, assim, na sala dela, porque eu achei que ela não ia adaptar na escola, mas ela ficou muito bem. E eu que tinha que me adaptar, né? E eu falei, não, mas ela não vai dar certo, isso aqui. Levei no primeiro dia, ela já ficou. Eu falei, meu Deus, como assim ela já ficou? Mas não era pra ela ficar, porque ela não vai adaptar, né? Eu querendo que não desse certo. E chorando na sala da diretora, ela falou pra mim assim: o amor que você construiu, que vocês construíram, está dentro dela. Onde ela for, ela vai levar esse amor. E aqui ela vai conviver com outras crianças e vai passar esse amor que se construiu com ela. E quando você voltar, ela voltar para sua casa, esse amor vai estar dentro dela ainda. E o seu por ela também ainda está dentro de você, né? Nossa, isso me deixou super segura, me deixou muito mais emocionada ainda, aí que eu chorei mais ainda, né? E me fez perceber que é isso, né? A criança, a gente não tem o filho para nós, né? Thaís, a gente tem o filho para o mundo mesmo, né? E eles vão viver as coisas do mundo conforme o amor que a gente construiu ali nessa relação, né? Então ficou muito, muito forte para mim essa frase dela. E quando você falou, me lembrei disso também, né? E então entender que é um processo, né? Esse processo de se distanciando da criança, dela ir percebendo que existe outras coisas no mundo, né? Que não existe só a mãe, né? E a mãe também, aos poucos, e percebendo que tem outra mulher aí dentro, não existe só a mulher mãe, né? Tem a mulher que também é esposa, que também é filha, né? E isso não é de um dia para o outro, né mesmo? É um processo, assim, de reconhecendo essas emoções. E quando a gente reconhece, a gente fica mais aliviado e sente menos culpa, né? De tudo isso. Né? A gente entende como um processo natural, como um processo bonito e potente, né? Da mulher. E fazer esse resgate diário, né, Nádia? Quando você fala, né, resgatar as diferentes mulheres, eu acho que é bem isso, né? Às vezes você conversa com as amigas, e eu tenho uma amiga que ela é super vaidosa e ela tem um neném de um aninho. E outro dia ainda ela postou que ela tinha ido fazer o cabelo. E ainda eu falei assim, nossa, né? Ela fazia o cabelo todo mês.
né? E aí você fala assim, para ela foi uma vitória ter conseguido fazer o cabelo, né? Porque a gente via na foto a satisfação dela de ter ido retocar o cabelo. E aí você fala assim, é o eu feminino que falou, né, naquele momento, né? De eu existo, eu ainda estou aqui, né? Eu estou para o meu filho, mas eu estou para mim também, né? Eu estou para me beneficiar enquanto pessoa, enquanto mulher, porque enquanto a gente está bem com a gente vai estar bem com o próximo, né? Sim. Então eu nunca fui de usar um batom, um lápis, eu sempre gostei de pintar a unha, mas eu nunca fui de me maquiar. E a Beatriz já gosta, né? Puxou para minha mãe, para as minhas irmãs. E agora há pouco mesmo eu fui passar o batom, ela falou assim, também quero, a boca ainda suja de molho. Eu falei, mas você nem escovou o dente. Ela falou, eu escovo depois, né? E aí você fala assim, olha o exemplo de feminilidade, né? Do feminino que você traz para essa criança, né? As mães de menino, né? A partir do momento que começam a se cuidar, começam a passar para esse menino a figura da mulher que se cuida, da mulher que se respeita, né? Então, eu acho que a gente, enquanto mãe, a gente tem as culpas e vai ter para sempre, né? E não é desculpa, né? Quando a Bia tinha, acho que 6 meses, eu acho, eu fui trocar ela na cômoda e ela pôs a mãozinha para fora e eu encostei para trocar e ela começou a chorar e eu falava, gente, mas ela, né, não tem nada. Eu estava apertando o dedinho dela na gaveta. Eu quase tive um treco sozinha em casa, né? Desci, encontrei umas vizinhas que eram estudantes de medicina, estavam fazendo especialização em pediatria. Eu falei, ai, olha, é aos prantos, né? Descalço. Thaís, não é nada, fica calma. Mas e a culpa, né? Pus ela no carro e fui com ela para o hospital. Liguei para o marido do meio do caminho. Olha, eu pendi o dedo dela na gaveta e eu tenho que ir para o hospital, né? Mas está tudo bem. Então você fala assim, eu fiquei com aquilo por dias e não fez nada, como as vizinhas disseram, como o médico no hospital disse. Mas como que eu, mãe, fui trocar e ela pôs o dedo e eu, né, com o meu corpo apertei ali entre o meu dedo, entre o dedo e eu, e a gaveta e o móvel, que eu nem eu sei como foi, né? E aí você fala assim, meu Deus, eu machuquei a minha filha, né? A gente se culpa o tempo inteiro. Caiu porque eu não olhei, né? Ficou doente porque eu não olhei, porque eu não cuidei. E aí você começa a ver que tem coisas que não estão nas suas mãos, né? Que foi um descuido, foi uma desatenção, que bom, vai ter que prestar atenção de novo, né? Mas que tá tudo bem, que aconteceu, né? Mas que você estava fazendo o melhor, que a culpa não foi sua. É difícil isso, né, Nádia? Eu falo assim, você fala assim, nossa, que negligência, a mãe prendeu o dedo da criança tão pequenininho, né? Não chegou a prender, só ficou vermelho, não ficou nem roxo. Mas para quem me escuta falar, fala, nossa, quase tirou o dedo. Não tirou o dedo, mas para mim como se tivesse tirado, né? E a gente fica sempre nessa reflexão. E é o que você falou, é um videogame, né? Passou da fase de cair, porque começou a andar, agora já está com 3 anos, já começam com outras fases que vão trazendo as dificuldades, né? E que a gente vai ter que ir fechando. Olha lá, o meu cortou a boca pulando na janela. Eu me senti muito mal, pois naquele momento eu estava reclamando de cansaço. Olha, né? Tudo bem você estar cansada, eu também estou. Hoje à tarde eu dormi um pouco, porque eu estava cansada, e ela também, né? Tudo bem isso, eu fazia isso quando ela era pequena. A casa ficava, meu marido falava, deita e dorme. Quando ela dormir, durma, né? Tira esse cansaço, porque senão a gente se culpa, né, Juliana? É difícil. Eu falo que ser mãe é padecer no paraíso, bem como diz o ditado, né, Nádia? É o dia todo, né? A Ju é uma amiga minha, super cunhada também. Eu me lembro desse dia que o Felipe caiu. E me lembro dela contar. E aí, você dizendo aí, Thaís, eu me lembrei também de uma coisa muito importante, que a gente carrega essas culpas, pequenas que seja, porque caiu da janela, porque apertou o dedo, e a gente não fala pra ninguém, né? A gente tem medo, às vezes, de contar, de assumir isso também. Ai, a culpa foi minha, né? No mínimo, a gente
chora pro marido, né? Mas a gente não é acolhida, entendida assim da mesma forma, né? E aí uma coisa que é muito importante é a rede de apoio entre mulheres mães, né? A Ju é uma delas, assim, a gente troca, a Ju e a Lívia, duas amigas que viraram, se tornaram mães também. E a gente o dia inteiro fica falando, ai, gente, não sei o que, não sei o que. Então, ouvir, contar para outras mulheres que são mães também, né? Participar de grupos de pós-parto, né? Participar de grupos de mulheres que são mães. Ou não precisa ser grupos, né? Mas ter uma mulher, assim, amiga Das de amigas. referência, né? Para poder conversar, né? Para reconhecer essas emoções com elas também, né? Porque a gente vai ver que outras também viveram isso, que outras também sentiram isso, né? E que tá tudo bem. E são emoções que a gente fica carregando, mas que não são nossas mesmo, né? E o medo Porque do julgamento, né, do outro, né, Nádia? É o que você uhum, falou, né? Às vezes a pessoa não conta para ninguém porque ela tem medo de ser julgada, né? Tipo, uhum, como você reclamando que estava cansado, seu filho bateu a boca na janela, está vendo? Foi um sinal do céu. Quem mandou você a culpa reclamar? O foi seu filho se é, machucou, né? Bem por aí. Se você não tivesse reclamado, ela reclamou, ele se machucou, culpa sua, né? E aí a pessoa se sente mais mal ainda. Então a gente vê muito isso e a gente fala assim, gente, a gente vive numa sociedade que está tão avançada para tantas coisas, né? E para outras ainda negligencia tanto, né, Nádia? A gente sempre uhum, conversa muito com isso, né, sobre isso, né? uhum, Fulana fez isso, nossa, que horror. É uma mãe falando da outra, né? Quando deveria falar sim, que bom que ela fez, que bom que ela conseguiu, ou que pena que ela não conseguiu, mas eu tô aqui para ajudar, né? uhum, A gente fala muito do parto, dos tipos de parto, né? De como às vezes essas mulheres não se acolhem e são as primeiras que deveriam se acolher, né? O que sim, o meu come, o que o meu não come. E essa troca de informações é muito rica. Outro dia, uma amiga minha de Santo André me chamou no WhatsApp e falou assim para mim: Nossa, Thaís, o que você escreve às vezes, as lives que você tem trazido, tem me ajudado tanto, né? E aí você fala assim: Poxa, que bom, né? De uma forma tão distante fisicamente, a gente se une na tecnologia e a gente cria uhum, essa rede de apoio sem imaginar, né? sim, E aí a sim, gente conversou sobre desfraude, conversamos sobre cama compartilhada, e aí a gente viu que as dificuldades são as mesmas, só mudam de endereço, né? E aí quando você uhum, fala, eu fiz isso e deu certo, passa uns dias ela, putz, eu fiz e deu certo também, né? Olha, que dica legal, ou às vezes não deu certo 100%, mas eu adaptei dessa outra forma e deu certo, né? Então, uhum, a uhum, gente, quando fala em rede de apoio, às vezes a gente acha que é só a rede de apoio física que está conosco, sim, né? E não é, uhum, né? Essa rede não, de apoio emocional, né? Às vezes a distância pelos aplicativos da vida nos fazem estar próximos, né? Dessas uhum, outras mulheres, uhum. entendendo esses anseios, né? Uhum. Sim, com certeza. Acho que principalmente em tempos de pandemia, né? No começo da pandemia, eu dizia isso muito para as gestantes acompanhava na época também, né? Que as gestantes eram um grupo de risco, são um grupo de risco que precisavam ficar realmente dentro de casa. E muitas falavam: Nossa, minha mãe não está podendo vir, meu pai, meus irmãos. E a gente sempre falava: a gente está de se distanciando fisicamente, né? Mas emocionalmente a gente consegue se aproximar por meio das tecnologias, graças a Deus, né? Então, vamos abusar mesmo, né? Participar dessas lives, né? E grupos que tem aí. Acontece muita coisa, né? Na internet agora, principalmente, né? Então, aproveitar tudo isso que está aí para fazer essas trocas, né? E se apoiar emocionalmente com isso, né? E tomar cuidado com essa questão que você falou, né? De que parece que tem uma competitividade muito grande entre as mulheres que se tornam mães, né? Isso eu já falei umas 3 vezes essa semana, assim, conversando com outras mulheres, que eu não entendo o motivo, assim, ainda quero me debruçar mais sobre isso, mas parece que é como se é, a mulher que viveu, né, uma transformação tão grande não conseguiu reconhecer essa transformação aí como mãe,
tivesse alguma dor, alguma coisa ali que precise de competir com outra, né, para se sentir melhor. Então é muito ruim mesmo que haja essa competição, de que uma não conseguia acolher a outra dessa forma, né? Às vezes é até velado isso, não é nem falado realmente, mas é velado, às vezes só pelo comportamento a gente já percebe, acho que com essa aqui eu não posso falar muitas coisas, né? Então, a gente tem um receio mesmo. Então, procurar a rede que você se sinta segura mesmo, né? As pessoas com que você se sinta segura também, senão você vai se sentir mais culpada ainda, participando de conversas com outras mulheres que têm esse Exato. outro Em vez de perfil, né? melhorar, a culpa piora, né? Exatamente. Sim, Eu acho que contemplamos tudo, né, Nádia? Falamos pois é, bastante aí falamos. As duas que gostam de e falar. não desculpa, né? Uhum, uhum. Não sei se É. alguém que está aqui conosco tem alguma pergunta para a Nádia, que gostaria de fazer alguma pergunta. Enquanto o pessoal aí às vezes quer se manifestar, eu vou até falando. A Nádia, ela atende, gente, à distância, né? Então, ela tem o consultório aqui em São Carlos, interior de São Paulo, mas ela está atendendo à distância. Então, se você às vezes está assistindo a gente de qualquer lugar do planeta, né, Nádia? Que tem acesso à internet, você consegue conversar com a Nádia. Né? Às vezes você está gestante, já quer se preparar para o momento do nascimento, ou tem os seus anseios enquanto gestante, ou você que está tentando engravidar, né? E já tem os seus anseios, as suas dúvidas, as suas inseguranças. É normal ter as inseguranças, é normal ter insegurança quando quer engravidar, depois quando engravida tem insegurança, depois quando tem filho tem insegurança, né? E a gente vai caminhando aí com profissionais que possam nos ajudar. E a Nádia é uma dessas profissionais. Então, a gente vai deixar os contatos da Nádia. Nós fizemos também, além da live de hoje, uma entrevista com a Nádia do mesmo tema, um resumo, né, do que a gente falou hoje. Uhum. Amanhã entra no blog da Liderança Educativa. Então, o nosso blog é www.liderança, sem cedilha, né, só o C, liderancaeducativa.com.br/blog. E lá vai estar o texto da Nádia com todos os contatos dela também. A gente vai compartilhar nas nossas mídias amanhã, né, Nádia, para que o pessoal também conheça esse texto, também conheça mais o trabalho da Nádia. A Nádia tem aí também as redes sociais dela, né? Ela vai falar aí para vocês como está, para que a gente também crie esse vínculo, né, com pessoas que possam estar capacitadas para nos ouvir e nos ajudar. Eu sempre comento com a Nádia que todo mundo deveria fazer terapia, né? Independente do motivo, deveria ser algo necessário na vida do ser humano. Porque é ali que você conversa sobre os seus anseios e entende os seus anseios, né? Não é vergonha para ninguém ter as suas dificuldades, as suas frustrações, né? As suas necessidades de conversar com o outro, de ser ouvido, de trocar uma figurinha para tentar entender isso. Né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ela é psicóloga e chorou para deixar a filha dela na escola. Antes de ser psicóloga, ela é uma mãe, ela é mulher, né? Eu acolhi tantas famílias ao longo de mais de 20 anos. Eu fiquei 9 anos e meio na direção de uma escola infantil. E a hora que a gente se vê no lugar de mãe é totalmente diferente. Né? Tudo aquilo que você falava com segurança para o outro, você quer que alguém fale para você. Né? Coloque você no seu lugar, te dê um choque de realidade, te acolha, como a Juliana falou. E às vezes não é da mesma forma. Então você tem que ir se acolhendo, você tem que ir se percebendo, né, Nádia? Obrigada. Eu gostaria que agora você encerrasse, né? É o que eu falei para você. Esse assunto para mim é muito gostoso porque retoma um momento da minha vida que me fez crescer enquanto mãe, enquanto mulher, né? É uma dupla jornada. Então, muito obrigada. Você é querida. Com certeza a gente vai voltar com outros assuntos aí voltados para a maternidade, para a família, para a mulher. Tá bom? E aí eu agradeço muito. Muito gostosa essa parceria. Para mim também foi muito prazeroso escrever. Foi a primeira vez que eu escrevi sobre esse tema, assim, eu converso, falo, mas a primeira vez que eu escrevi algo, estruturei algo em cima com a sua entrevista. E foi muito gostoso. Eu fiquei muito feliz com o resultado também. E
É isso, conte comigo para os próximos passos aí que você tiver nessa empreitada. Olha lá, ó, Camila é de Santo André, teve o Davi conosco na escola. Chegou tão pequenininho, né, Camila? E agora já tá com 10, 11. Davi já tá grande. E lembro do Davi Barbosa. Davi Barbosa, toda a nossa história, né, Camila? A gente tem muitas histórias aí do Davi. E é uma acolhida gostosa. Simone também, né, com a Gabi, depois com o Murilo. São mães que a gente vai criando amizade por conta desse acolhimento na educação infantil, né, Nádia? Então, é uma Uhum, rede de apoio que a gente mantém, mesmo à distância. Né? A uhum. gente se fala, ah lá, o Davi já está com 10 anos, a gente se fala muito ainda pelos aplicativos da vida, né? Trocando às vezes alguma figurinha, querendo saber como estão as crianças, e isso é muito gostoso. Né? Que a gente tenha aí mais momentos para acolher essas mães, essas mulheres, vocês que estão conosco, eu vou pôr o endereço da Nádia na minha também, para que vocês sigam ela. E aí a gente até gostaria de outras sugestões de temas para a gente continuar, né, em outros Uhum. momentos. Sim, Obrigada a todos, né? Obrigada a todos que estiveram aí com a gente, todas as mães, né? Nádia, obrigada, bom descanso e eu até a próxima. agradeço, Já agradeço. vamos nos organizar para a próxima. Vamos, combinado. Agradeço as meninas que ficaram aí também com a gente até agora. E estou super disponível mesmo, como o Thaís disse, né? Na minha página eu coloco vários textos, né? Reflexivos e de acolhimento mesmo. Estou disponível por lá também, então contem comigo para o que precisar também, mulheres. Um beijo para todo mundo. Tchau, Um tchau, beijão, gente. boa noite. Tchau. Tchau.